Comparação sabe, com o quê? comparação. É comparação e expectativa. Porque, olha só, a gente acaba criando uma expectativa das coisas. Quando você cria uma expectativa, você pode, se der certo, ok, maravilha. Se der errado, você se frustra. Se você se compara com quem está abaixo de você, você sempre vai estar bem. Se você se compara com quem está acima de você, talvez nem sempre você esteja bem. Porque você vai estar naquela pressão de alcançar. Pressão. Agora, o grande desafio é o seguinte: aonde você quer estar? Independente de quem está acima de você ou de quem está abaixo de você, você vive uma vida mais leve, independente de pré-julgamento. Vamos supor, perguntaram para o Cristiano Ronaldo, eu adoro essa entrevista dele, perguntaram quem que é que ele se espelhava todo dia. Ele falou assim: em mim mesmo. Eu busco cada dia ser melhor do que eu fui no dia anterior. O Snoop Dogg também falou isso, né, Dan? Pronto. Então, ou seja, você tem pessoas que elas se automotivam por quem elas são, não por quem o outro é. E nós vemos hoje um desafio, Giovanni, é as pessoas terem identidade própria. Muito difícil. Porque é o seguinte: eu sou quem eu sou independente dos outros. Certo? E isso acaba levando, nós temos o que hoje? Um grande número de jovens e adolescentes com problemas psicossomáticos, porque ele está se comparando. Fulano teve mais curtidas do que eu. Postei uma foto, ninguém curtiu. Ah, eu não tenho tantos seguidores. Sabe? E isso acaba frustrando as pessoas. Então, assim, quando você sai dessa... Eu acho que o padrão de beleza para as mulheres ele é injusto. Ele é injusto. E variável também, né? Você pega aí o padrão de beleza da Idade Média, era uma pessoa mais fofinha, mais gordinha, porque naquela época se passava muita fome. Muita fome. Então, e hoje a pessoa passa fome para ter um padrão de beleza que os outros dizem que é legal. Eu acho muito sacrificial para agradar os outros. Eu sou casado há 20 anos. A minha esposa hoje pesa quase 20 quilos a mais do que ela pesava quando eu casei com ela. Meu Deus, ela pesava 40 quilos? 42 quilos. Meu Deus do céu, era só a titela. E a minha esposa, ela é a minha esposa. E se ela estiver pesando daqui para frente mais 20 quilos ou mais 30 quilos, ela continua sendo a mulher do meu coração. Não mudou nada. Não mudou nada, porque eu casei com um ser humano. A questão é que muitas vezes pessoas casam com embalagens. E quando eu caso com uma embalagem, eu preciso cuidar que essa embalagem esteja sempre boa. Não que você não vai cuidar do corpo, não vai cuidar da vestimenta, não vai cuidar disso. Mas isso não pode ser o ponto principal. Eu acho que a nossa sociedade, ela precisa começar a olhar para... O que é o ponto principal? É o que aparece ou o que é? E esse é o desafio nosso. Eu gosto da seguinte ideia, Nock. Hoje em dia, não importa quem você é, quem você vende. É quem você aparenta ser. Exato. Como é que é? Diz que antigamente era você ter. Hoje é você aparentar ter. Ou aparentar ser. É isso. Eu costumo brincar com relação a isso. De repente, as pessoas até entendem mal, né? Por exemplo, você tem um irmão lá na igreja e tem um carro velho. Aí você tem um irmão que vai lá na igreja, lá na frente, quer agradecer uma bênção que ele recebeu. Ele comprou um carro financiado em 60 vezes, sem entrada. E aí o irmão que tem um carro velho que está quitado, parece ser menos próspero do que o outro que assumiu uma dívida. Mas é porque é o que aparenta. Giovanni, você sabe que eu e a Franciane, nós somos terapeutas de casais. Sim. A gente atende casais. Inclusive agora, recentemente, nós tivemos em Santo Antônio do Matupi para uma conferência de casais. Rapaz, ele falou bonito, gente. Santo Antônio do Matupi é lá no 180. Não na Transamazônica. É. Certo? E nós estivemos lá e depois nós chegamos, na outra semana, nós já estávamos no interior ministrando para casais. E nós estivemos também no evento do Josué Gonçalves agora. E tem uma novidade aí, eu e a Franciana, nós estamos indo em São Paulo ser ministrados pelo pastor Josué Gonçalves. O nosso pastor já deu a bênção para a gente trazer o curso do pastor Josué Gonçalves para Rondônia. Legal. Sabia que vai ser o segundo estado que ele está levando o curso? Eu já levou para o Pará. E agora vai ter no Pará agora, com palestrantes, ele vai trazer. Vocês vão ser os embaixadores do curso? Nós vamos ser os embaixadores do curso aqui. Legal. Para trazer o curso SOS Casamento, Restaurando Casais, para Rondônia. Na tua visão, Enoque, que já está nesse ramo de trabalhar com relacionamentos, né?
Você acha que a pandemia, nesse momento, ela diminuiu a proximidade dos casais ou aumentou? Estar perto nem sempre significa estar próximo. Ela trouxe a realidade dos fatos. Pronto. Quem estava bem melhorou mais. Quem Eu tava e minha mal? esposa, cara, a gente vivia bem. Foi para excelente. Porque, cara, a gente passou mais tempo junto, passamos mais tempo junto com os nossos filhos, pudemos curtir um ao outro. Só que tinha casais que eles estavam só de fachada. E eles não conviviam, porque a gente levantava cedo, cada um tomava seu café, ia para o seu serviço. Só dormia. Eles só dormiam juntos e praticavam atos esporádicos de satisfação fisiológica. Atos libidinosos. Entendeu? E aí, agora eles tiveram de conviver com os filhos, que quem cuidava eram os avós. Caramba. Quem cuidava era a babá. Agora a babá não podia vir por causa da pandemia. Agora eles descobriram que eles tinham filhos. Realidade cruel. Realidade cruel. Como é que eu crio? Tinha mãe, cara, que não sabia como é que dava comida pro próprio filho. Não sabia o que o filho gostava. Tenho certeza disso. Você entendeu? Então agora eles caíram no mundo real. Porque o que acontece? Um outro grande desafio é que a maioria das pessoas passam a vida buscando aquilo que não lhe traz satisfação. Giovanni, eu já comprei um carro, de ir lá e comprar o carro e pagar à vista. É top, hein? Cara, você chega lá na concessionária, pá, comprei o carro, saí com o carro. Cara, sabe quanto tempo dura essa satisfação? Até abastecer o carro. Cara, aquela alegria, aquela empolgação, o máximo um dia, 2, vamos colocar muito, uma semana. Ixi, se estourando uma semana. Cara, eu já troquei de casa. Eu saí de uma casa de aluguel e fui para uma casa pequena que eu comprei minha. Cara, aquela alegria de pintar a casa, de mudei para casa. Cara, passou uma semana comum. Saí dessa casa, fui para casa num condomínio fechado. Cara, enquanto eu estava reformando a casa, aquela empolgação, papapá, mudamos para casa normal. Essas conquistas materiais, Giovanni, elas duram muito pouco a satisfação. Cara, agora é o seguinte, quando eu chego na minha casa, eu encontro a mulher que eu amo e que ela tá ali, e que eu encontro os filhos que eu amo. Cara, essa satisfação, ela se renova a cada dia. E as pessoas perderam a noção disso. As pessoas acham mais bonito mostrar um cartão black do que... Mas a família dele também tá black. Mas ele acha que o cartão black clareia a família. Mas não clareia. Como é que é? Uma coisa não tem nada a ver com a Não outra. tem nada a ver com a outra. Então a pandemia acabou trazendo o quê? Que os lares precisavam de ser restaurados. E aí foi um momento. E aí nós tivemos mais 2 tipos de público. Olha só, a gente vai separando as coisas. Vamos lá. Trouxe à tona, quem estava bom ficou melhor, excelente, ok. Quem não estava bem? Aí agora tem 2 decisões a tomar. Nós vamos restaurar o nosso casamento ou nós vamos acabar? A maioria das pessoas, elas têm a tendência a desistir. Normal. Ela desiste. Então ela desiste do casamento para ela entrar num outro casamento, ela vai repetir o ciclo. E, Enoque, tem um detalhe muito importante aí, que eu vi uma frase uma vez de um senhor, ele disse o seguinte, ele falou, meu filho, hoje em dia as coisas estão partindo de um ponto que você não conserta mais nada. Deu defeito, você compra um novo. É porque... E as pessoas estão repetindo isso estão repetindo isso relacionamento. nos relacionamentos. Exato. Mas agora olha só, Giovanni, a pessoa está casada, não deu certo, ela separou, ela acredita que não deu certo, o relacionamento separou. Ela esquece que ela vai levar ela mesma para o outro relacionamento. Ainda não está consertado. Ela não está ela que não está consertada, ela não pensa tá que o conserto é ali. Se ela não fizer tiver um tratamento intrapessoal para ela reconhecer onde que ela errou e o que que ela precisa mudar, e outra coisa, o padrão de escolha. O padrão de escolha dela é esse. Ela vai escolher uma outra pessoa baseada no padrão de escolha que ela tem. Então ela vai escolher uma pessoa igual ou pior do que o relacionamento dela. E aí ela se frustra de novo e acha assim, que são os relacionamentos que não dão certo. Mas não são os relacionamentos. É o padrão dela de tomada de decisão que é o mesmo, que vai levando ela num ciclo vicioso de derrota. E, Enoque, qual que é o reflexo disso na sociedade? Agora a gente entra num assunto importante. Porque assim, quando eu tenho um casal com problema, eles estão com problema em casa, mas qual o reflexo disso na sociedade, na empresa que eles trabalham, na sociedade no geral? O problema não é em casa. O problema iniciou ali. Mas o reflexo dele, vamos supor, no trabalho. Alguém que está mal no casamento, ou ele procura uma fuga, um dos dois procura um amante, porque o amante acaba, dizem algumas pessoas, que revitalizando, que ele volta a viver. Ali uma lacuna. Porque ele acha que o remédio é esse. Ou ele se torna uma pessoa amarga no trabalho,
trabalha mal, entrega um serviço ruim, ou ele se dedica muito no serviço ao ponto de ele quer chegar mais cedo do que todo mundo, não faz horário de almoço e sai tarde, porque é a fuga dele do relacionamento ruim. Por que tem muitos filhos que querem sair de casa cedo? Porque ele acha que se ele sair de casa, ele vai fugir desse ecossistema daninho, danoso, tóxico. E o perigo é ele gerar outro sistema. E ele vai gerar porque o padrão que ele tem é esse. Mas daí é o seguinte, você pode sair de um ambiente desse e falar assim, eu não quero isso para mim, mas inconscientemente você reproduz o que você sabe. O danado do inconsciente. Agora, assim, por que as escolas estão do jeito que estão? O problema não são os nossos adolescentes. Rapaz, eu frequento escola, Giovanni. Eu fui diretor executivo da Associação Junior Achievement, Rondônia. Rapaz, como é que é o nome? Junior Achievement, Rapaz, Rondônia. O nome é bonito, É uma associação americana que ela nasceu no século passado nos Estados Unidos, no início do século, em 1919, com o intuito de levar educação empreendedora e preparação para o mercado de trabalho aos jovens das escolas, principalmente escolas públicas. Eu fui voluntário lá, gente. Então, e assim, pra você ter ideia, olha só, é a maior organização de empreendedorismo do planeta. Total. Ela é a 7ª ONG, organização não governamental, mais relevante do planeta. Foi eleito. E esse ano... Do planeta? Do planeta. E esse ano nós fomos indicados para receber o Prêmio Nobel da Paz. Então, eu treinei em Rondônia mais de 30 mil alunos nos últimos 5 anos. Eu acho legal ele contar isso, esse número de 30 mil, porque um dia alguém conversou contigo, eu tava contigo e falou, cara, eu não consigo lembrar dessa pessoa, mas com certeza foi de algum treinamento que eu dei, porque ele me chamou de professor. Eu vou nos lugares, vamos supor, eu vou no shopping. E é natural eu estar no shopping e falar, ô professor, eu respondo, oi, tudo bem e tal. E assim, não me pergunte. Da onde é, né? Eu não consigo me lembrar, porque você está falando para uma plateia de 100, 150 pessoas. Agora, sabe o que é o mais gostoso, Giovanni? Quando eu chego num lugar e alguém vem me atender e ele fala assim, professor Enoque, eu participei de um treinamento do senhor, eu estudava no 2º ano, eu estava fazendo o 3º ano, eu estava fazendo o 1º ano em tal escola, e aquilo que o senhor falou mudou minha vida. E isso mexe comigo. Sabe por quê? Que me motiva, Giovanni, a continuar fazendo e a fazer mais. Total. A fazer mais palestras. E assim, eu faço palestra em escolas gratuitamente. Qualquer diretor de escola que quiser me chamar, eu vou lá. Eu faço palestra em escolas gratuitas. Por quê? Porque eu gosto tanto de ser útil. Eu faço isso de graça. Quem me paga são as empresas privadas. A empresa privada me quer, ela me paga. Mas eu devolvo para a sociedade isso nas escolas. E quando você vai nas escolas, você acaba percebendo o seguinte, Giovanni. Quando você começa a conversar individualmente, e muitas vezes no intervalo da palestra, algum aluno me procura. E muitas vezes a casa dele está totalmente destruída. Sabe? Ele fica procurando uma válvula de escape. Alguns buscam a válvula de escape numa igreja. E aqui eu preciso louvar o trabalho que as igrejas cristãs fazem. A Igreja Católica tem um trabalho muito bonito com jovens, tem as pastorais lá que fazem, e a Igreja Católica está fazendo agora um encontro com Deus. Juventude, Pastoral da Juventude, e eles estão fazendo um encontro com Deus. Essa aí é a ala carismática. Carismática. Né? Gente, é coisa fantástica. Aquilo ali tem tirado tantos jovens da depressão, das drogas, do vício. As igrejas evangélicas, Igreja Batista, Presbiteriana, essas igrejas, elas fazem um encontro com Deus, onde tem abençoado muitos jovens e adolescentes. E eu preciso tirar o chapéu para esses líderes religiosos que estão se posicionando para ajudar essa juventude. E tem um detalhe importante aí também, Enoque, que, assim, que ocorre muito nessa questão aí das igrejas? Por exemplo, hoje tem várias igrejas, por exemplo, Casa Roseta, a gente tem o Confrontando Gigantes, que agora mudou o nome. São projetos que, na maioria das vezes, sem ajuda governamental, que tiram pessoas até da rua. Nesse caso que você está falando aí, é um caso antes dele ir para a rua. Antes de ir para a rua. Mas tem casos de pessoas que já estão na rua. E a igreja atua aí muito bem também. Muito bem. E ela atua assim, e é uma entidade sem fins lucrativos. Exatamente. E aí, Giovanni, a gente vê, aí a gente entra por um outro lado. Sabe qual que é o lado? E assim, Rondônia é um estado riquíssimo. Rondônia é um estado feito de homens e mulheres que vieram aqui para trabalhar,
e para vencer na vida. Porque se não for, não fica aqui, não. Se não for, não fica aqui. Cara, se você for para São Paulo, para Goiânia, para algumas cidades do Nordeste, você tem uma infraestrutura muito mais adequada e agradável. O clima é muito melhor no Nordeste do que aqui. Ah, eu tava conversando com meu filho número 4, ele tem 7 anos. E aí, lembra aqueles dias que diminui a temperatura, muito velho? Eu falei, filho, se aqui fosse assim um ano inteiro, a gente tinha o dobro da população. Ele falou, pai, eu tenho certeza. Então, e aí quem está aqui, agora acontece, muitas vezes essa população, ela não é assistida pelo governo. Sim. Sabe por quê? Porque olha só, Giovanni, vamos lá. Vamos trazer aqui para uma realidade que talvez as pessoas todas não se atentaram. Nós estamos entrando agora, esse ano, no mais importante processo seletivo de contratação de funcionários do Brasil. Rapaz. É um processo seletivo. Total. São 1.039 deputados estaduais que vão ser eleitos, 24 deputados distritais, 500 e poucos deputados federais, 81 senadores. Certo? Vão ser, e não é eleito. Se a população mudar a cabeça, assim, eu estou escolhendo essa pessoa para trabalhar para mim, para trabalhar para o meu estado. Ele tem que olhar essa pessoa, gente, esse cara tem capacidade de trazer projetos e de brigar, e coragem de brigar por aquilo que é o meu interesse também, que é o interesse da minha família, que é o interesse da sociedade. Porque muitas vezes o governo ele age enquanto ente eleito e com mandato, como que se o dinheiro do Estado fosse dele. Sim. E eu distribuo, não, ele é só gestor desse dinheiro. O dinheiro que tem no governo é o nosso. É o nosso, que nós pagamos impostos. Nossa. Pega uma notinha fiscal de algo que você compra e vai lá embaixo, hoje está discriminado. Quanto é que você está pagando de impostos? E esse imposto vai para o governo só gerir. E aí a gente começa a tratar o seguinte: o fulano destinou tanto de emenda parlamentar para tal lugar. Oh, glória a Deus que ele destinou. Cara, é como se você pegasse o seu dinheiro, desse para alguém no mercado fazer compra para você, e ele fosse no mercado e fizesse a compra que você pediu para ele fazer e trouxesse para sua casa, e você fala assim, opa, obrigado, ainda bem. Porque na maioria das vezes você dá o dinheiro para o cara fazer a compra no mercado para você e ele compra só 50%. Porque os outros 50% ele fica para ele. E a gente fica feliz quando o cara faz e traz os 80%. Porque é normal ficar com 20%. Não é normal, Giovanni. O povo precisa começar a acordar para isso. Hoje, qual que é a contribuição do Estado com a saúde de Rondônia? É um gap muito grande quando se fala de educação, saúde e segurança. Mas vamos lá. O que falta hoje para isso? Vamos inverter. O que falta hoje para que isso... E eu quero tratar de dois temas que eu entendo, eu não quero tratar de segurança, e segurança não é... E não que você não se preocupe, eu me preocupo muito, mas eu não posso vir aqui e ser inconsequente ou irresponsável de falar de um assunto que eu não entendo. Agora, falar de educação, falar de saúde e falar de família, eu posso falar. E esse é um assunto... E de liberdade de expressão, entendeu? Que eu sou a favor disso. Cuidado com esse negócio de liberdade de expressão, que teve um cara que foi cancelado aí. Então, olha só, então você não tem liberdade. E se a gente acha legal ele ter sido cancelado por ter se expressado, tem que tomar cuidado que a coisa vem de cima para baixo. Daqui a pouquinho ninguém mais pode expressar sua opinião. Mas vamos lá. O que você acha que falta para nós termos uma saúde em Rondônia e uma educação melhor para o povo? Então, o que acontece? Foi noticiado há 15 dias atrás que um hospital de Santa Luzia do Oeste foi fechado com mais de 1 tonelada de medicamento vencido. Eu acho que falta esse cuidado aí na ponta, nessa capilaridade. Porque se tinha 1 tonelada de medicamento vencido, segundo as notícias, não são dados meus, tá? Inclusive, você que não está inscrito aí na nossa lista de transmissão aí, manda um direct teu número de telefone que eu te coloco nas listas de transmissão do que a gente considera relevante. Esse é um caso, Enoque, que assim, na minha opinião, eu acho que falta mais gestão. Mas vamos lá.
Eu não sei quais são os medicamentos que estavam lá. Eu também não. Desde quando eles estavam vencidos. Que são 2 parâmetros que tem que falar. Peraí, assim, foi a compra que foi errada? Comprou medicamento que não é utilizado? Quem comprou esse equipamento? Esse medicamento? Porque talvez você comprou um medicamento numa quantidade tão grande que não tem utilização desse medicamento. Por isso que eu digo que era gestão. E aí o que acontece? Hoje sobra dinheiro na educação, sobra dinheiro na saúde. Sobrou o ano passado. Você diz falta, mas falta por quê? É interessante falar por que sobra. Porque falta gestão. Porque a pessoa que está gerindo, ela não olha como um todo o nosso Estado. E aí eu fico fazendo política para me eleger ou reeleger e esqueço de fazer gestão, porque gestão não é algo muitas vezes agradável. Você está entendendo? Eu vou ter que ferir alguns interesses. De muita gente. E ninguém quer ferir interesse porque a pessoa fica pensando o seguinte, ele fica preocupado com o mandato dele. E aí eu acabo defendendo que você teria que ter um mandato só. Mas eu tenho algumas ressalvas com relação a isso. Eu já fui a favor disso. Mas assim, você acha... Porque assim, eu tenho amigos pastores e a gente tem uma métrica aí. Uma igreja, por exemplo, que tem a mesma pluralidade da comunidade, essa diversidade, eles dizem que, a grande maioria diz que em 5 anos você consegue gerar uma mudança. Ok. Em 4 anos, que é o período eletivo, já é menos do que os 5. E aí eu te pergunto, você acredita que essa não reeleição vai ajudar em quê? Vamos lá, vamos conversar aqui nós dois aqui. Certo? Ano passado, as escolas ficaram fechadas 2 anos. Exato. 2 anos. Meus filhos perderam 2 anos de aula. Quantas escolas foram reformadas no período que estavam fechadas? Que eu sei, só escola particular. Nenhuma escola pública foi reformada. Nenhuma escola pública foi comprada. Equipamentos que faltavam. Nenhuma escola pública se preparou para a volta às aulas. Aí quando as aulas voltam, de acordo com... Eu vi isso. Aí começam-se as reformas. As reformas. A escola da minha filha, a escola pública, está em reforma. O refeitório da escola, que é uma escola que era para ser em tempo integral, e os alunos não estão tendo aula em certo período, porque o refeitório está em reforma. Está em reforma desde fevereiro. Ou seja, quando era para voltar às aulas, começam-se as obras para reformar. E nós estamos em julho e não acabou a reforma. Isso, se você rodar no estado de Rondônia, tem muitas escolas assim. Tem escola que não teve aula esse ano e só teve 2 horas de aula, tanto de manhã como de tarde, porque não tinha merenda escolar. Peraí. Essa aí para mim é nova. Mas isso é na rede municipal ou estadual? Estadual. Rede estadual. Agora, vem cá, peraí. Como é que eu tenho... Eu estou preocupado com as crianças de Rondônia? Eu estou preocupado com o jovem de Rondônia? O município fez um programa de aula EAD primeiro do que o Estado. É menor, né? Vamos ser sinceros. Não, o Porto Velho não é tão menor assim não, meu amigo. Do que Rondônia? Não, mas vem cá. Falando de quantidade. Vamos lá, mas eu estou falando de um programa EAD. Um programa EAD, eu contrato a plataforma e coloco ele para rodar. Você quer um programa de treinamento aqui, quantos minutos? Eu entro em contato aqui com quem tem a plataforma e daqui a pouquinho eu tenho até com o nome lá, se quiser, até o Universo Rondoniense. Cursos do Universo Rondoniense. Sim. Você quer daqui quantos minutos? Não, eu já fiz esse orçamento. Então pronto. Você tá entendendo? Por que eu, como Estado, não consigo fazer isso? Mas aí eu vou entrar na situação. Gente, não entenda errado, tá? Não é defesa. Nós não estamos brigando, não, tá? Não. E não é defesa também. O que eu quero dizer, assim, que na questão... É isso que eu quero falar. Eu acredito muito que o poder público é muito moroso. Você tem que fazer o projeto para entrar em licitação. Depois que entra em licitação, tem um período não sei o quê. Aí depois é a coleta de documentação e a fila segue nesse sentido. Eu não sei exatamente como que a gente faria para acelerar o processo na tua visão. Então vamos lá. Período de pandemia, você não precisa fazer licitação, nem pregão. É tomada de preço. Então, peraí. Então cai por terra toda essa burocracia. Só que é o seguinte, o nosso Estado, para fazer um processo emergencial, ele demora 6 meses.
6 meses para um processo emergencial. Peraí, tem alguma coisa errada no processo. E alguém precisa acordar e abrir o olho. E aí, olha só, vamos lá. 2 anos as escolas fechadas, nós não tivemos aulas decentes para os nossos alunos. Os nossos alunos, os jovens, os mais de 120 mil alunos, estou colocando dos 2 períodos aí de anos aí de pandemia, estão prejudicados e vão ser prejudicados por muito tempo. Por quê? Porque mesmo depois que voltou às aulas, não voltou com a mesma intensidade. No período de pandemia, por que eu não estava treinando os meus professores? Por que eu não estava capacitando eles mesmo EAD? Você entendeu? E tem muito professor, cara, nós temos professores excelentes na rede pública, até porque a maioria dos professores da rede pública dão aula na rede particular. Sim. Então, se a gente tem excelentes profissionais que muitas vezes não são assistidos. O governo funciona assim, tipo assim, a secretaria está aqui e as escolas estão aqui embaixo, como se a secretaria fosse um outro mundo. Enquanto a gente não tratar que tudo é educação, a gente já continua sofrendo. A saúde do mesmo jeito. Nós passamos 2 anos em pandemia e os hospitais não foram equipados, onde você poderia equipar todos os hospitais sem licitação. O HB está sucateado. E depois que volta a pandemia, agora tem que fazer a licitação. Peraí, agora que vai... Meu amigo, vem cá. Nós temos milhares de pessoas na fila de espera aguardando a cirurgia. Nós temos pessoas morrendo todo dia porque não faz cateterismo. E o hospital tem toda a estrutura para fazer. Falta o que nisso? Falta um olhar para o povo. E agora a minha pergunta é, quem foi o defensor o ano passado? Esse ano não vale. Porque esse ano é um ano eleitoral. É o ano em que o candidato à vaga que o povo vai escolher... Como é que é o processo seletivo? Processo seletivo. Agora ele vai mostrar tudo que ele é, o bambambam, porque está no processo seletivo. Mas o ano passado, quantos parlamentares se levantaram em defesa da educação? Trazendo projeto, cara. Não é só falar blá, 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 não. É trazer projeto para ajudar o governo a resolver. Quantos trouxeram projetos para a saúde para ajudar a resolver? Quantos foram lá e deram a cara a tapa? Não apareceu ninguém. Esse ano todo mundo aparece. Ah, eu mandei não sei quantos mil para tal lugar. Eu mandei... Cara, isso é obrigação. Eu vou falar de uma coisa interessante, que é sobre a Assembleia Legislativa Estadual. Por exemplo, todos que estão ali, que passaram pelo processo seletivo, eles têm ali uma gama de pessoas lotadas ali, chama de gabinete, né? Para fazer consulta pública. Você já foi consultado sobre algum projeto que foi lançado? Nunca. Aqui, o José, já? Eu não sei até agora aonde isso acontece, porque eu nunca fui consultado sobre nada nesse sentido. Na verdade é o seguinte, é que o povo não fiscaliza o funcionário dele. Ele trata como uma autoridade que está lá em cima, acima dele. Vem cá, gente, a Casa de Leis diz que é casa do povo. Então ali é para você chegar e entrar e pronto, e participar das reuniões. Não tem reunião secreta. Aliás, tem votação, né? Não deveria ter essas coisas. Porque a casa é do povo. Então, peraí, eu fui eleito, as minhas ações precisam ser as claras para o povo. Só que, infelizmente, nós estamos vendo pessoas morrendo ainda na fila do João Paulo e o governo tem uma morosidade em contratar e em executar. Eu quero falar sobre o exercício da função, que é muito importante entender o seguinte. Na minha opinião, gente, todos que passaram pelo processo seletivo são como advogados. As pessoas que estão ali estão sob o interesse de alguém que o contratou. E aí a grande questão é, na tomada de decisão, consultar o pessoal. Será que isso aqui está dentro do pessoal que me, vamos dizer assim, colocou aqui no processo seletivo, dos que me acompanharam? Eu acho que falta isso, Enoque, porque assim, na maioria das vezes o que eu vejo é uma pessoa que se considera com poder porque ele foi outorgado e a partir daí ele começa a agir de maneira isolada. Sabe por quê? Vamos lá. Começa o processo, as campanhas começam depois do dia 15 de agosto, mas as campanhas já estão na rua aí de quem tem mandato. Sim. Esses dias eu conversava com a pessoa, ela falou assim, cara, olha, eu ia apoiar o fulano, mas o fulano deu um CDS para minha mulher. E agora eu tenho que apoiar ele. Um cara desse que compra apoio
E a gente não adianta falar, porque existe-se um cara que gasta milhões de uma campanha, alguém está bancando isso. E está bancando isso não com interesse no povo. E o povo precisa... E o povo de Rondônia é um povo inteligente. É um povo trabalhador. Sempre foi. Então ele precisa abrir os olhos agora em 2022. Peraí, eu tô um cara aqui que ele aparece com 200 formiguinhas. Peraí, quanto é que custa isso? Quanto é que me custa 200 formiguinhas, R$100 a diária? Eita, tem vaga aí? R$100 Você entendeu? Alguns contratam por mês a R$1.500, mas se você contrata 200 formiguinhas a R$1.500 por mês, deu 300 mil por mês. Ao mês. Ao mês. Isso vai durar uns 3 meses. Dura 45 dias. Mas aí você tem um outro fator, você tem que ter carro para carregar esse pessoal, você tem que ter alimentação, você tem que ter toda uma logística disso. Isso não fica menos de $500 mil, 1 milhão. Então, peraí, como é que um candidato postulante a defender os interesses do povo está gastando horrores para bancar toda essa estrutura para ser contratado para trabalhar para o povo? O povo precisa pensar. É isso que você falou. Quem está por trás de tudo isso? Certo? Mas olha só, uma coisa, Giovanni. Temos dinheiro, temos funcionários públicos honrados e com vontade de trabalhar. Muitos. E isso eu posso falar de dentro da CESAL, que eu estive lá como diretor do João Paulo, estive como diretor do HB, e ultimamente eu estava como assessor de relacionamento do Hospital Santa Marcelina. Então você conhece os profissionais e você sabe que o médico, quando ele estuda medicina, ele estuda para operar e para atender paciente. Um enfermeiro, quando chega a fazer o concurso público para ir atender, ele está ali para atender pessoas. O técnico de enfermagem, todos os profissionais da saúde ali, eles estão ali com a intenção e com a vontade de executar o trabalho. Muitas vezes não é executado porque ele falta condições para isso. E aí é um outro detalhe. Então agora é o seguinte, quem deveria fiscalizar? E uma coisa, o Giovanni, se eu sentar com qualquer uma das pessoas, eu não sou um crítico que não tem uma solução. Eu não critico por criticar. Eu critico, mas eu te dou uma solução. Inclusive, no meu nome está lá, Enoque do Carmo, criador de soluções. Total. Certo? Então, existe uma solução para isso, legal e rápida. Então, por que não tem uma fiscalização para que isso aconteça? E, Enoque, eu tenho uma curiosidade, você que esteve mais próximo aí dos profissionais da saúde, qual que é a maior queixa dos profissionais dessa área? Porque, assim, eu vejo, ontem eu estava comentando sobre isso, né? Há 15 anos atrás, quando eu cheguei em Rondônia, você tinha um déficit altíssimo de médicos. Hoje em dia, isso está sendo diluído rapidamente. Mas, assim, essa classe ainda reclama muito. Por exemplo, agora, recente, foi aprovado o piso salarial em alguns estados para enfermeiros. E qual que é a maior reclamação da classe do pessoal que está ali na ponta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, o dentista, que atende a rede pública? Não é salário. Eu já imagino. O pessoal acaba dizendo que é salário, porque é o seguinte, quando eu tenho quem é casado que começa a discutir com a mulher, aí ele vai discutindo de várias coisas, quando você acaba descobrindo que chega, era falta de sexo. Ó, você que tá brigando com a sua mulher, meu amigo. Se a mulher cumprir a obrigação todo dia certinho, o cara fica bonzinho, não reclama de nada. E a mulher, muitas vezes, do marido, talvez ela tá reclamando, falando disso, daquilo, mas ela tá querendo atenção. Ela quer que ele olhe para ela, que ele gasta tempo com ela, muitas vezes ele gasta mais tempo no trabalho, no celular, no joguinho. Cara, tem cara que fica até 2 horas da manhã jogando no computador, e a mulher tá lá na cama, ei, que hora que vem alguém aqui? Então... Conheço um desse, hein? Então, a reclamação, muitas vezes, ela expande-se e chega ao salário. O salário esse ano foi, de acordo com o governo, ele mesmo noticiou aí que teve o PCCR, mas a questão é o seguinte, é falta de estrutura para eles trabalharem. Imagina que no João Paulo, uma mulher de 60 anos, uma técnica de enfermagem, ela tem que se ajoelhar no chão para aplicar remédio e trocar curativo de um paciente num colchão no chão. Sendo que nós temos vaga dentro do HB. Existe uma guerra entre o Hospital de Base e o João Paulo. Qual seria? É uma guerra de ego.
que quando eu estive lá, nós resolvemos isso. Nós tínhamos uma unidade entre os diretores. E o diretor, eu, enquanto diretor do HB, eu passava todos os dias no João Paulo. E eu negociei isso com a diretora-geral. Eu não vou aqui fiscalizar você, eu vou vir aqui para te ajudar. Eu vou vir aqui, vou passar Eu entrava todo dia, o motorista me deixava na porta de emergência, eu entrava na emergência, olhava quantos pacientes estavam na observação, olhava quanto estava no corredor, olhava quanto estava na sala de emergência, passava qual que é a necessidade, hoje nós estamos precisando de paciente disso. Eu ia para o HB para trabalhar, para liberar vagas, para tirar pessoas do chão. Nós tínhamos um projeto, tá? Nós tínhamos um projeto, eu enquanto diretor do HB, que era para dia 22 de dezembro não ter um paciente no chão do João Paulo. E agora, em julho de 2022, zerar a fila da regulação, fazendo cirurgias dentro do HB. Porque o HB é utilizado 27% da capacidade do centro cirúrgico dele. E existe um estudo do Albert Einstein, entregue para o governo do estado há mais de 2 anos, dizendo isso e dizendo como é que se faz para ter as melhorias. Por que só 27,5%? Por causa da inoperância, falta de insumo, falta de equipamento, falta de tudo isso. E como não falta dinheiro para saúde, por que isso acontece? Por falta de gestão e de olhar para isso. Porque, olha só, quando o gestor olha, vamos supor, eu entrei lá com o olhar de gestor. Eu tinha um cliente. Quem que é o cliente? O cidadão rondoniense. Nós zeramos a fila em setembro, tem uma reportagem minha, tem uma entrevista minha na Band, quando nós zeramos a fila de cirurgia ortopédica no João Paulo, que é aquele paciente que era operado no João Paulo. Sim. Nós zeramos ela. A cirurgia geral veio atrás e zerou a fila no começo de outubro. Então, todo paciente de cirurgia geral, de cirurgia ortopédica, que era do João Paulo fazer, entrava num dia, no máximo 2 dias, estava operando e a pessoa indo embora. Só que aí tinha um gargalo no outro hospital. Quando eu fui convidado pelo secretário para assumir o outro hospital. E aí, por N interesses, que não vem ao caso aqui, eu tomei algumas decisões dia 1º de dezembro, que culminou na minha exoneração dia 8 de dezembro. Mas as decisões que eu tomei foi pensando no cidadão rondoniense, foi pensando no paciente, que tem paciente hoje dentro do João Paulo, apodrecendo o braço, e não é operado. E você falou no começo aqui com relação a o gestor público em algum momento vai ferir interesses. Foi isso que aconteceu? Foi. E se você não tiver coragem para ferir os interesses e pensar na população, Rondônia vai continuar sofrendo. E quem está no poder hoje, você já sabe quais são as decisões que tomou. O povo precisa... Assim, eu contrato um funcionário para reformar a minha casa e ele diz que vai reformar ela em 4 anos. E eu contrato ele. E eu pago o salário dele durante os 4 anos e pago muito bem pago. Pontualmente. Pontualmente. E se ele fizer qualquer coisa extra, eu ainda pago para ele. Porque qualquer desse funcionário, se ele fizer uma viagem, ele recebe diária. Se ele for para fora do estado, a serviço da comunidade, ele recebe diária. E aí no final de 4 anos, ele não reformou sua casa. E ele aparece para você de novo dizendo o quê? Eu quero mais 4 anos porque para reformar sua casa. Eu preciso de mais um tempo. Eu preciso de mais um tempo. Você contrataria ele de novo? A obra. Rapaz, se ele não cumpriu o que prometeu de reformar a casa em 4 anos, ele estaria fora. Então, o grande desafio nosso é esse. A gente sabe hoje o que está acontecendo. As pessoas, e como a população rondoniense é um pessoal que pensa, e eu acredito que eles já pensaram sobre isso, é um pessoal que é inteligente. E aí, o que vai ser feito? A questão é que todo mundo que quer fazer o que é certo, ele é perseguido, ele é caçado, ele é exonerado. Você já imaginou? Você é exonerado por você querer fazer o que é certo. Acontece. Então, mas isso está errado. Acontece. Isso é comum, mas não pode ser normal, Giovanni. Não, normal não, comum. É que as pessoas estão achando que isso é normal. Não deve. E a população começa a aceitar isso, sabe? Como algo normal. E até onde nós, enquanto cristãos, eu preciso entender a fala de Jesus do bom samaritano. O homem está jogado à beira do caminho, ferido, doente, jogado no chão do João Paulo. Caído. Jogado na casa dele, esperando ser chamado pela fila de regulação. Tem uma história interessante na fila de regulação aqui.
Teve um caso aí de um amigo que ligaram para a casa dele falando que era para ele ir para fazer o exame do Covid. Ele falou, não, já tem 3 meses que eu me curei, né? Já tô trabalhando, já tem 3 meses. Fila de regulação. Mas isso é um caso bonito. Eu estava em Alto Paraíso, numa reunião, e a mulher falou para mim assim, Enoque, a minha mãe estava doente e ela foi para a fila de regulação. Ligaram para a gente na segunda-feira para levar minha mãe para fazer a cirurgia. Só que nós tínhamos enterrado a minha mãe no domingo. A minha mãe morreu em casa, amíngua. Nós não tínhamos dinheiro para fazer a cirurgia particular. E isso são casos diários em Rondônia. E não dá para a gente fechar os olhos para isso. E o que eu percebo é que quem detém o poder na mão está com os olhos fechados para isso. Existe solução. E eu provei, enquanto eu estava lá dentro, que tinha e apresentei um plano. Só que eu fui exonerado. Ou seja, você é exonerado por querer cuidar de gente. Giovanni... Você tá lá para cuidar de gente exonerado por isso. Nós zeramos a fila de cateterismo em novembro do ano passado. Cateterismo tinha gente com 60 dias, 90 dias na fila. Teve um mutirão, né? Não foi mutirão, Giovanni. Foi só as pessoas só chamar, a regulação chamar. Entendeu? E aí eu assumi a responsabilidade da regulação do HB chamar. Mas teve dia que a enfermeira chegou na sala chorando. Ela falou assim, senhora, que eu não aguento mais. Liguei para 3 hoje que já tinham morrido. Cateterismo é um exame de urgência. E em Rondônia é tratado como eletivo. As pessoas mandam a pessoa para casa para esperar para vir fazer um cateterismo. Isso é um descaso com a vida das pessoas. Cateterismo, para quem não sabe, é do coração, tá, gente? Pega uma sonda e acha a artéria aqui na mão ou na coxa e enfia um... Eu fiz cateterismo. Esse aí é o modelo chique, né? É. O da antiga não era assim, não. Então, Giovanni, isso mexe comigo. Sabe por quê, Giovanni? Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou sobrinho e eu sou tio. E aquelas pessoas que estão ali jogadas, Giovanni, elas são pai de alguém, são tio de alguém, são filho de alguém. É uma pessoa igual a gente. É um ser humano igual nós. E que muitas vezes ele não está sendo olhado. Mas a Bíblia diz que passa uma pessoa e olha aquelas pessoas e não faz nada. Passa a segunda pessoa e não faz nada. Mas a Bíblia diz que vem um samaritano. É alguém que olha para aquela pessoa e sente a dor dela. E ele resolve pegar aquela pessoa, curar a ferida dela, levar ela para uma hospedaria, para um hotel e colocar ela, cuida dele, está aqui o dinheiro e eu estou pagando para fazer isso, para cuidar dessa pessoa aqui. E o que nós estamos vendo que Rondônia está faltando. Que Deus levante bons samaritanos para cuidar da saúde de Rondônia. Pessoas que vão olhar para o povo como ele merece ser olhado. Pessoas que vão olhar para a desgraça que tem caído sobre muitas vidas. Tem muita gente hoje, Giovanni, enterrando pessoas por negligência. Eu te falei, tem um jovem lá no João Paulo que está mais de 20 dias lá. O braço dele está apodrecendo. Necrosando? Necrosando. Ele provavelmente pode perder os dedos da mão. É um jovem especial. E está lá. Tem pessoas lá, tem pessoas sequeladas todos os dias. E a gente não pode apontar o dedo para o médico, Giovanni. Para o enfermeiro, para o técnico. Porque ele está ali querendo trabalhar. Ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar. Ele está no plantão dele. Mas muitas vezes falta... E não é estrutura, Giovanni, não é estrutura hospitalar física, Giovanni. Vamos construir outro hospital, eu sou a favor de construir um outro hospital mais digno para a população. Mas não é isso que vai resolver o problema. Se a gente continuar com o mesmo modelo de gestão que nós temos, nós vamos continuar com a mesma situação. Não adianta mudar de casa, Giovanni. E levar os móveis velhos. E levar os modus operandi antigos. Certo? Então, a questão é, até quando o povo vai continuar sofrendo e continuar em todo processo seletivo, vendendo o direito de escolha dele? Tem isso também, né? Quando você vende, eu vou te dar uma dica, para quem quiser vender, venda, mas não entregue. Escolha quem é o competente. Escolha quem é a pessoa que você acredita que vai ser bom. Como é que é? Você vende, mas não entrega. É aquele lance. Ah, o nego tá vendendo até a mãe. Eu vendo, mas meu pai não entrega. Ele não entrega. Porque, Giovanni, vamos lá, Giovanni. O cara que chega para contratar
um número alto de formiguinha, 1 dia, 2 dias antes da eleição. Isso é o quê, Giovanni? Eu não posso falar, eu vou me comprometer. Fala aí, José. O povo rondoniense é inteligente. E eu acredito que nós temos orado. Eu sou cristão, Giovanni. Somos. Eu defendo a família, defendo a liberdade de expressão e Deus acima de tudo. E eu tenho pedido a Deus que Deus olhe para Rondônia. Que Deus olhe para Rondônia. Giovanni, estrada ruim, rua esburacada não mata ninguém, Giovanni. Mata um ou outro de acidente. Se não tiver imprudente, né? se não tiver investimento na agricultura, também. Mas quando você não investe em educação como deveria investir, e como você não investe em saúde como você deveria investir, você está matando pessoas. Porque na educação você está matando os sonhos e a esperança das pessoas, dos jovens. Os jovens de Rondônia hoje estão desalentados. Giovanni, menos de 20% dos nossos jovens, de acordo com uma informação que me passaram, de uma determinada escola, fizeram inscrição para o Enem. Menos de 20? Fizeram inscrição para o Enem. Caramba. Do 3º ano. E fui perguntado por quê. Assim, com o estudo que nós tivemos nos últimos 2 anos, a gente não tem condições de passar no Enem. Mataram a esperança. Mataram a esperança desses jovens. E o 3º ano chegou e eles vão dar um diploma para ele. Tem escola, Giovanni, passando o aluno de ano sem ter dado uma aula de certas matérias. Não. Isso é o de menos. Preste bem atenção no que eu vou contar agora, Enoque. Houve um pai que teve um caso parecido com o nosso, que os meus filhos não estudaram os 2 anos da pandemia. Não foram para a escola. Atrasar 2 anos a escolarização dos meus filhos não vai matar eles, mas pegar a Covid pode ser que aconteceria. Isso. A gente está num momento de incerteza. Aí me disseram que eu poderia ser representado por abandono intelectual. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Não, deixa pra lá. Vou voltar na história. Qual que era a questão? O pai também não matriculou o filho dos 2 últimos anos. Os meus estavam tendo aula particular em casa. Graças a Deus melhoraram a leitura, ficaram incríveis os 2. Mas tiveram casos que não, né? A criança simplesmente ficou em casa. E numa dessa o pai foi matricular. E aí disseram para ele que ele não poderia matricular no ano antes, porque o menino já estava muito grande, ele ia se sentir, como é que se diz? Ele não ia estar bem entre os coleguinhas. O que fizeram? Matricularam ele 2 anos depois, segundo a idade. Depois disso, o que fizeram? Nada. Só matriculou ele. E como que fica os 2 anos que passaram de informação? Ô Giovanni, o mais Rede honesto... pública, gente. O mais honesto a ser feito com os nossos alunos, Giovanni, era que eles estudassem de novo. Normal. Era, Não vai olha, é o matar seguinte, ninguém. suspendeu as aulas, não temos condições de entregar qualidade. E não é que o professor é ruim nem nada, não, gente. Ninguém aqui tá falando disso, não. Isso é gestão, volta. Eu tô falando de gestão, porque é o seguinte, o professor tava lá dando a aula online dele, mas a maioria dos nossos alunos não tem internet. Gente, vamos lá e faz uma pesquisa. Quantos dos nossos alunos têm acesso à internet? Rede pública. Rede pública. Então, seria o mais honesto. Não, nós vamos suspender isso aqui. Essas aulas aqui não existem. Cara, pandemia. A Assembleia vai lá e aprova uma lei. Não, ó. Estamos aprovando uma lei aqui e MEC para lá. Cara, pandemia. Justifica. E volta e dá aula normal para os alunos. E nós temos aluno no 8º ano hoje que não sabe ler, Giovanni. Eu tenho certeza disso. Que não sabe ler. Os nossos alunos estão terminando o 3º ano agora sem conhecimento básico de matemática, português, inglês, física. E aí a gente volta nessa situação. Por que não se inscreveram no Enem? Eles tiveram a consciência de saber que não dava. Não dá. Não dá. Eu vou me inscrever para quê? Para tirar 5, 10 de 100 pontos? De 1000 pontos? 1000 pontos a redação. 1000 pontos. Cara, então assim, esse olhar não político, mas um olhar de gestão, é o que falta muitas das vezes. Eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, Enoque. Vamos lá. Escolhe um número de 1 a 20 aí, José. É o José que não vai escolher ainda. Faz. 15. 15, pronto. Rapaz, 15 tem tudo a ver, hein?
Olha aí. Ai, essa aqui é pesada, hein? O que te surpreende no modelo de sociedade que a gente vive hoje? O que ainda te surpreende no modelo de sociedade que a gente vive hoje? A aceitação do que é errado, como se fosse normal. Inversão de valores. Inversão de valores. Você ser certo está errado. Caramba. 01, fala um número aí, de 1 a 25. 25? É. 24. Quer dizer... Eu falei que tem tudo a ver, porque minha filha faz 15 anos hoje. Hoje é aniversário dela? Não, o aniversário dela é dia 20 de novembro. Ah, 20 de novembro. Eu não entendi o 24, mas... Também não. Tem nada a ver com a vestimenta do nosso guerreiro aqui, não, mas... Quais as técnicas você usa para garantir o cumprimento dos compromissos ou das promessas que você já fez até hoje? Como você garante isso? Quais os métodos você garante para cumprir as promessas que você já fez para sua família? Enfim, na sua vida aí profissional e tal. Primeiro, eu tenho muito cuidado com o que eu prometo. Eu analiso o que eu prometo. Segundo, eu tenho uma coisinha que chama-se vergonha na cara. Minha mãe fala disso direto. Então, assim, eu não vou prometer pra você algo que eu não vou cumprir, porque amanhã depois você vai me chamar de sem vergonha no shopping, na rua, numa lanchonete, no supermercado, e eu vou ter que ficar calado. Porque eu prometi e não cumpri. Então, o que eu prometo, eu cumpro. Trabalho de madrugada, viro noite, sábado, domingo, mas eu vou honrar. E se eu não for honrar, eu vou chegar pra você, Giovanni, Não vou conseguir. não dá pra mim, podemos repactuar isso? Isso chama-se hombridade. Não é feio você voltar atrás. Eu aprendi isso. Show. Fala o número aí, de 1 a 25 menos o 24 e o 15. Eu vou falar um número que é um número muito especial para mim, que é o dia 17. Dia 17. Dia 17 é um dia legal, eu gosto também. O dia do aniversário do 01. Aí, ó, o dia que nasceu a minha esposa e que nasceu a minha filha primogênita. Olha aí. O 01 também é o primogênito aí. Dia 17 que o 01 nasceu, é a pergunta. Meu Deus, essa aqui é pesada. Como você teve que lidar com fracassos que você já viveu? Como você lidou com os fracassos que você já viveu? Aprendendo e tratando como uma lição. Trazendo o aprendizado da queda. O aprendizado daquilo que não deu certo. E eu sempre entendi o seguinte, não foi o Enoque que não deu certo. Foi a ideia, foi o projeto que não deu certo. Não foi exatamente a sua pessoa, alguma coisa no caminho. Não, mas foi a decisão que eu tomei, não foi eu. Eu não sou esse resultado. Entendo. A galera do chat aí, se quiser mandar um número aí, tá liberado, hein, galera? Manda um número aí, vamos ver se sai alguma coisa aí. Eu vou falar um número aqui, eu vou escolher o número 6. Meia dúzia. Quando você teve que fazer algo... Eita, essa aqui é embaçada. Quando você teve que entregar alguma coisa na sua cabeça, o que era o melhor? É entregar um bom dentro do prazo ou um perfeito fora do prazo? Um bom dentro do prazo. Por quê? Porque muitas vezes isso requer a questão de salvar uma vida. E talvez o tempo para você fazer o excelente, você já perdeu uma vida. Show de bola. Galera, o homem hoje tá fantástico. Deixa eu ver aqui se alguém respondeu aqui. Vamos lá. A pessoa tá digitando aqui, mas ainda não saiu nada. E aí a pergunta, Enoque, que eu te faria pra gente encerrar com chave de ouro. Por que você é essa pessoa que quer ajudar tanto a comunidade? Por que você se coloca à disposição da comunidade, mesmo abdicando do seu tempo, da sua vida, do tempo com a sua família, com as suas filhas, com a sua esposa, com a sua netinha? Eu sei que ele tem uma netinha. Giovanni, é o seguinte. Eu sempre ajudei pessoas. Sempre. Sempre fui uma pessoa envolvida na igreja, em trabalhar com jovens, em trabalhar com crianças, em trabalhar com casais. Então, assim, a minha vida inteira foi sempre dedicando parte para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal e parte para ajudar pessoas. Nós já enfrentamos, eu e minha esposa, horas e dias de viagem para ir atender uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas.
Então, o ano passado, quando eu estive como diretor do Hospital João Paulo e do Hospital de Base, eu percebi que você pode contribuir muito mais, certo? E foi uma decisão muito forte esse ano, que eu entendo que foi algo que Deus mudou na minha cabeça, porque eu falava que eu nunca iria fazer isso nesse nível, certo? E eu chamei a minha família, falei assim, olha, vocês vão ter que dividir mais, um tempo maior do pai de vocês, do seu marido, para com a sociedade. Se vocês estão dispostas a pagar esse preço. Porque isso tem que ser muito bem conversado entre a família. Porque não é uma decisão monocrática. Não é uma decisão ditatorial. Todo mundo precisa estar sabendo as regras do jogo, porque elas são muito pesadas. Entendeu? Vão fazer de tudo para denegrir seu nome, para te contradizer, para te descredibilizar. Então, assim, eu já estou me afastando das minhas atividades, já. O José assumiu já desde sexta-feira as atividades que a minha empresa presta para o Hospital Santa Marcelina. E eu já tenho estado aí já conversando com as pessoas e entendendo que a gente pode contribuir mais do que já tem contribuído nesses últimos... Eu completei 51 anos esse ano. Não parece. Obrigado, Giovanni. Parece ser mais. É meu amigo. Amigo é foda. Detalhe, eu nunca diria isso para um cara que não fosse meu amigo. E assim, e quando você chega nessa idade, você começa a ver assim, muitas coisas vão mudando o parâmetro. Muitas vezes você tem uma faixa que eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. E depois de uma idade você pensa o seguinte, eu posso deixar um legado. E eu acho que o que eu mais posso deixar para minha família, para os meus filhos e para os meus netos, é um legado. De alguém que se dispôs a cuidar de pessoas, e de pessoas que muitas delas eu nem vou conhecer e nem vou saber. Mas a gente pode fazer mais. E Rondônia merece mais. Show de bola. Eu quero agradecer demais a sua participação. Tem alguma coisa que você quer falar que a gente não falou ainda? Não, acho que a gente falou de bastante coisa, né? Mas uma coisa que arde no meu coração, Giovanni, é o rondoniense ter orgulho de ser rondoniense. Sempre. O porto-velhense ter orgulho de ser porto-velhense. Eu acho que nós precisamos resgatar ou incentivar o patriotismo. Nós precisamos amar essa terra acima de qualquer coisa e não se deixar levar por falácias ou por uma coisa, o engodo, mas que a gente possa entender que a nossa família precisa ser protegida. E eu protejo a minha família, quando além de proteger a minha, eu ajudo a proteger a dos outros que estão à minha volta. Porque quando a casa do meu vizinho pegar fogo, a minha está em risco. Total. É isso, galera. Agradecer demais aí o meu grande, enorme amigo Enoque do Carmo. A gente já se conhece aí há um cadinho de tempo, deu um tempo já. Tem aí mais de, acho que o quê? Uns 10 anos? Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Então, assim, é gente da gente, é rondoniense também. Quero dizer que hoje à noite eu ainda tenho um episódio ainda aqui da minha agenda antiga. Vou estar falando com a delegada Leisa Loma Carvalho. Ela vai estar aqui hoje às 19 horas. Então, você que está assistindo aí, já compartilha o link que já está disponível aí no canal do YouTube. E eu vou estar repostando isso também aí nas nossas redes sociais aí ao decorrer do dia. Valeu, galera. Um abraço forte e até o próximo episódio, que é amanhã, às 10 horas da manhã. Vou estar falando com Sofia Andrade. Valeu, abraço, tamo junto e até lá. Aí, faço